Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 5 de julho, estamos no ar com o programa Palavra de Fé, trazendo bênçãos de Deus para a sua vida. Fique conosco nesta próxima meia hora e eu tenho certeza que de alguma maneira o Senhor Jesus ele vai visitar a sua vida, ele vai tocar em você e vai te abençoar. Sempre, meus irmãos, que nós falamos a respeito da Palavra de Deus, sempre que nós falamos a respeito de Deus, nós estamos nos colocando, ou quando nós ouvimos a respeito de Deus, da Palavra de Deus, nós estamos nos colocando na condição de alvo. Por que condição de alvo, pastor? Porque esta palavra que vem do Senhor, que vem do coração do Senhor, ela está sendo direcionada para este alvo, está sendo direcionada para essa vida. E se ela atingir o alvo, se ela atingir o nosso coração, daqui a pouquinho eu quero ler um texto que fala a respeito disso. Se ela atingir o nosso coração, nós seremos abençoados. Olha na tela aí o que diz esse versículo do livro dos Salmos. Acompanha comigo essa leitura no nome de Jesus. Salmo 107, o versículo 20, ele diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Vamos ler mais uma vez. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Olha o poder da palavra de Deus. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é poderosa. O mundo, ele foi criado através da palavra que saiu da boca de Deus. Deus, ele dizia assim, exemplo, haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. Então, diante do poder desta palavra, diante da grandiosidade dessa palavra, quando ela vem em direção da minha vida, quando ela vem em direção da sua vida, e nós deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração, então ela chega até nós, ela chega até o alvo, ela acerta o alvo e ela chega trazendo cura. Ela chega trazendo vida, ela chega arrancando a morte. Então, meu irmão, minha irmã, creia na palavra de Deus e deixe a palavra de Deus trabalhar em você. Deixe a palavra de Deus abençoar a sua vida de maneira poderosa. É isso que você tem que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se comporte como um alvo da palavra de Deus que é arremessada, ou que é lançada até o seu coração, é lançado até você. Toma posse disso em nome de Jesus. Daqui a pouquinho você acompanha um resumo do que aconteceu na última quarta-feira à tarde. Nós sabemos que sempre nas quartas-feiras à tarde nós temos o culto Tarde da Vitória, oração de libertação, oração, o clamor diante de Deus para abençoar a vida das pessoas. Nós oramos por cura, para que Deus ele se manifeste. E Deus esteve usando o pastor que estava ministrando no altar para trazer uma palavra abençoada e para abençoar a vida das pessoas também através das orações. Daqui a pouquinho você acompanha um resumo de como foi na quarta-feira passada. Então, só fortalecer para você, amanhã, 14h, nós temos essa reunião de fé. Você que é aí da Cidade Norte, pastor, eu moro um pouco longe aí do centro, é um pouco difícil para mim acessar a igreja, ir até a igreja aí no centro, na sede, não tem problema. Então, se você é aí da Cidade Norte, hoje ainda você pode estar conosco em uma de nossas reuniões. Logo mais, às 20 horas, o homem de Deus, o pastor, estará subindo ao altar para ministrar sobre a sua vida, para orar também por libertação. Hoje, às 20 horas, lá na Cidade Norte, bem pertinho do Mercado Humano, ali na rua Teresópolis, bem pertinho do Mercado Humano. Hoje a oração de libertação também em favor da sua vida vai ser forte. Amém, meus irmãos? Nós vamos então ao intervalo agora. No próximo bloco a gente volta falando mais a respeito de Deus. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente.
Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. A fé é a última instância. Disse Jó: "Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos." Livro de Jó, capítulo 23, versículos 3 e 4. Corrente, Tribunal da Justiça de Deus. Para você que precisa de justiça na sua vida financeira, estaremos imbuídos nesta fé, com o propósito de termos a nossa causa julgada pelo Senhor, o justo juiz, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11. Você receberá um encarte, no qual escreverá de que maneira necessita que o Senhor faça justiça na sua vida, e trará todas as quartas-feiras no Encontro dos Vencedores por 7 semanas, onde estaremos clamando por uma resposta. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Lucas, capítulo 18, versículo 7. Creia, o justo juiz baterá o martelo a seu favor. Corrente, Tribunal da Justiça de Deus, na Igreja Luz do Mundo, Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Graças a Deus, estamos de volta. Você vai acompanhar, como eu tinha falado aí, um resumo que aconteceu na quarta-feira passada. E juntando com isso, quero te lembrar, amanhã na sede, 14 horas, reunião Tarde da Vitória. Hoje à noite ainda, aí na Cidade Norte, às 20 horas, Rua Teresópolis, pertinho do Mercado Humano, reunião de libertação também em favor da sua vida. Eu quero que você prepare o copo com água, porque após esse resumo nós vamos a mais um intervalo e nós já voltaremos para realizar a oração de fé em favor da sua vida. Então prepara o copo com água, porque após esse VT que você vai acompanhar, é momento de oração e nós iremos falar com Deus. Atos capítulo 10 e versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Versículo 46. Porque os ouviam falar línguas, magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado esse que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Se nós pegar aqui nesse mesmo capítulo de Atos, capítulo 10, versículo 1, nós vamos ver ali a história de um homem por nome de Cornélio, um centurião da corte chamado Italiana.
era um homem justo, um homem temente, um homem que queria servir ao Deus de Israel. Diz a Bíblia que naquela época o judeu era o chamado povo de Deus. Só que o gentio e as outras demais nações era considerado uma nação imunda, um povo imundo. Era isso que tinha na mente dos judeus. Eles não acreditavam que as outras demais nações podiam ter a mesma promessa do que eles. Eles não acreditavam nisso. Só que um homem por nome de Cornélio, diz a Bíblia que ele fazia oração diariamente ao Deus do céu. Ele estava sempre de joelho dobrado falando com Deus, ele e toda a casa dele, mesmo sem conhecer esse Deus, mesmo sem ouvir a palavra desse Deus, mas ele acreditava em Deus. Ele fazia oração e fazia muitas esmolas, diz a Bíblia, e fazia jejum também. Ou seja, era um homem que chamou a atenção de Deus. Deus olhando do céu e vendo Cornélio, oferecendo a ele oração, oferecendo a ele jejum e oferecendo a ele também, ou seja, esmola para as pessoas que necessitavam. Tudo isto chamou a atenção de Deus. Ou seja, isso foi notório aos olhos de Deus. Deus, ou seja, se alegrou da atitude de Cornélio. E diz a Bíblia que numa hora como essa, quase 3 horas da tarde, diz a Bíblia que Deus enviou um anjo até Cornélio e falou: Cornélio, Cornélio, as tuas orações chegou diante de Deus, e as tuas esmolas também. Deus se agradou da tua atitude, Cornélio, porque você é um homem temente, um homem justo, um homem que oferece a mim jejum, oração e dá esmola aos pobres. O que me chama a atenção aqui é que Deus observou até a esmola que Cornélio fazia. Enquanto muitos judeus se achavam santo, se julgava o dono da verdade, e não estava nem aí com os gentios. A Bíblia nos fala que naqueles dias Pedro estava na casa de um homem por nome de Simão, o curtidor. Pedro já tinha ali, ou seja, sido constituído líder da igreja pelo próprio Jesus. Pedro já estava ali liderando a igreja primitiva. Diz a Bíblia que eles já tinham recebido o Espírito Santo, tinha recebido o dom da palavra, o dom de cura, o dom de maravilha. Pedro tinha todos esses dons sobre ele e sobre a igreja dele, que em uma pregação de Pedro converteu 3.000 pessoas. Numa outra pregação, numa outra mensagem que Pedro trouxe, mais 5.000 pessoas se converteram. Ou seja, já foi para 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. E diz a Bíblia que a igreja naquela época já estava estruturada. Uma igreja bem estruturada. As pessoas vendiam fazenda, sítio, vendiam seus imóveis e colocavam no altar, no pé dos apóstolos. E os apóstolos administravam aquele dinheiro, aquela renda. Ou seja, de uma maneira que naquela época ninguém que servia a igreja, servia a Deus na igreja primitiva, passasse fome. Os que tinham não tinha sobrando, os que não faltava nada para eles. Ou seja, os apóstolos estavam administrando muito bem. Ou seja, as viúvas, quem sustentava na época era a igreja. Hoje é o INSS que paga. Naquela época os órfãos, quem sustentava era a igreja também. Ou seja, Pedro estava feliz da vida. Ou seja, recebemos tudo aquilo que Jesus prometeu. Ele falou que não ia faltar nada, não está faltando nada para nós. Ele falou que ia suprir nossa necessidade, Ele está suprindo. Ele falou que nós ia ser curado. Quantas pessoas sendo curadas? Estava eu subindo no templo chamado Formosa, tinha ali um homem coxo, enfermo, doente, pedindo esmola. Simplesmente ministrei a palavra em nome de Jesus, o coxo levantou e andou.
É isso que estava na mente, estava no coração do apóstolo Pedro. Quando tem muitas pessoas enfermas, doentes, nem precisa mais eu colocar as mãos. Só de eu passar perto deles, a minha sombra toca neles. Estão sendo curados, cego, surdo, mudo, paralítico, estão sendo curados. Imagina você a alegria que estava no coração de Pedro. Só que Pedro já estava até conformado com tudo isso. Estava confortável para ele, porque tudo que ele queria ele já tinha. E é assim que acontece também nos dias de hoje. As pessoas são muito fáceis de se conformar, de cair no conformismo. Quando as coisas estão difíceis, as pessoas choram, as pessoas gritam, as pessoas se lamentam, as pessoas reclamam, murmuram, e alguns até blasfemam. Mas quando as coisas estão boas, elas costumam ficar o quê? Ficar confortável, se orava 3 vezes por dia, começa a orar uma vez só por dia. Se ela trabalhava 20 dias por mês, já começa a trabalhar só uns 15 dias. Está tudo bem, as coisas estão indo bem, família está tudo abençoada. Se ia na igreja 3 vezes por semana, começa a ir 1, 2 vezes só por semana. Já começa a cair no conformismo. Porque está sobrando. Está sobrando. E quando está sobrando é hora de nós colocar mais força. É hora de nós ir mais com vontade para cima, para Deus continuar nos abençoando. Só que quando as coisas começam a ir bem, as pessoas já começam a ficar no acomodismo, como Pedro estava. Eu acredito que naquele dia Pedro falou assim: olha, as coisas estão indo bem, e você, João, fica aqui no meu lugar, cuidando da igreja, que eu quero tirar uns dias de folga para mim. Eu vou para a casa de Simão, o curtidor. Tem uma casa no beira do mar, numa praia. Acredito eu que era um lugar muito bonito, um lugar que dava gosto de ver, igual nos dias de hoje. Quantas praias bonitas nós temos por aí. E Pedro então foi para lá com a sua família. Chegou lá Pedro, com certeza, shortão pentecostal até aqui, ó, camisa toda aflorada, tudo cheio de pé de coqueiro, vocês estão entendendo? Chinelão no pé, ou seja, refrescar a cabeça, descansar um pouco, porque as coisas estão indo bem. A igreja, nós temos lá a igreja lotada, a igreja cheia, nós temos lá, ou seja, dinheiro nós temos sobrando. O povo entendeu que a obra é sustentada por eles. Lá não tem ninguém passando fome, então não é nada mais justo do que eu tirar umas férias. E Pedro estava nesta visão, estava com esse propósito. Acredito eu, andando na beira da praia, junto com a esposa, filhos, alguns colegas, amigos, de vez em quando um peixinho assado, de vez em quando um minhãozinho, de vez em quando uma picanha. Ou seja, estava tudo correndo bem para Pedro, 1000 maravilhas. E diz a Bíblia que enquanto Cornélio orava, o anjo apareceu e falou: Cornélio, ouvi a sua oração, Cornélio, me agradou. Tu faz esmola para as pessoas que precisam, tu oferece para mim oração, tu fala comigo diariamente, tu oferece jejum. Ou seja, eu gostei, amei e vi que tu é um homem temente. Só que é necessário, Cornélio, que tu conheça o Evangelho. É necessário que tu escuta falar do Evangelho, porque é necessário que você nasce da água, mas também do Espírito. Olha, na casa de Simão tem um homem por nome de sobrenome, tem um homem por nome de Simão, que tem por sobrenome Pedro. Manda um dos teus criados até a casa de Simão. E diz a Bíblia que Cornélio fez assim: então, olha, chamou lá alguns criados seus, algumas pessoas que trabalhavam com ele, falou assim: vai até a casa de Simão, o curtidor. Lá tem um outro homem por nome de Simão, que tem por sobrenome Pedro. O anjo falou para mim, falar para trazer esse Simão até a minha casa. E os criados foi lá, falou: ó, chegou lá, enquanto Pedro estava lá sentado, acredito eu, né? Estava bem de boa, sentadão, tomando uma aguinha de coco. E Pedro estava lá bem tranquilo, sossegado. Tinha acabado de fazer uma oração no terraço, em cima. Estava lá, tomando aguinha de coco, bermudão pentecostal, acredito eu, com uma camisona bem tranquilo, bem sossegado. E de repente, ó, palma na porta da casa. Daí sai Pedro lá e fala: o que vocês querem? O que está acontecendo? Olha aqui que tem um homem por nome de sobrenome Pedro,
Simão, por nome Pedro falou assim: me encontraram aqui, logo aqui, fim do mundo, achei que ninguém ia me encontrar aqui. Até aqui estão me procurando, sangue de Jesus. E diz a Bíblia que os homens falaram: olha, o meu Senhor, por nome de Cornélio, mandou chamar Pedro para ir até a casa dele. Só que antes de Pedro descer, antes daqueles homens chegar, Pedro tinha uma visão, que desceu do céu como se fosse um lençol amarrado às pontas, e dentro daquele lençol tinha alguns animais, alguns répteis da terra, criação de Deus. E para o judeu aquilo era imundo, igual nos dias de hoje. Tem algumas pessoas que não comem carne de porco porque falam que é imundo, né? A carne de porco eu não posso comer, que a carne de porco é imunda, então eu não coloco na minha boca. E Pedro tinha isso dentro dele: não vou comer. E Deus falou: Pedro, não faça tu imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro: não. Pedro, mata e coma, porque foi eu que purifiquei. Pedro falou: não, jamais colocarei coisa imunda na minha boca. Isso Pedro numa visão, entendeu? Arrebatamento de sentido, vendo aquilo tudo, e falava para Deus que não. Mas só que Pedro não entendia que as pessoas imundas, ou seja, os animais não era o porco, não era o peixe com barbatana, mas eram as pessoas, ou seja, estrangeiro que não tinha ouvido a palavra de Deus ainda. Ou seja, para o judeu era imundo. Para o judeu aquele povo era um povo sem Deus. Mas para Deus era um povo que tinha sido lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, a morte de Jesus na cruz não foi somente para o povo judeu, foi por causa de mim e de você também. Ou seja, foi para salvar a nossa alma do inferno. E diz a Bíblia que Pedro não estava entendendo. Quando Pedro viu que Deus tinha algo maior para fazer por intermédio dele, diz a Bíblia que Pedro desceu até a casa de Cornélio. E quando Deus desce a casa de Cornélio, o que me chama a atenção, sabe o que é? Que Cornélio estava lá reunido com a multidão de pessoas ali. Tinha uma multidão de pessoas ali, esperando Pedro chegar. E daí chega Pedro lá. E Pedro fala: o que é, Cornélio? O que eu posso fazer? Você sabe que eu sou judeu, você é gentil. Eu não posso ir na tua casa, não posso entrar na tua casa. Daí Cornélio fala assim: não, mas o anjo mandou te chamar aqui. Não foi eu que estou te chamando por acaso, o anjo mandou te chamar aqui. Aí Pedro entendeu, foi Deus que mandou chamar. Aí Deus começa, e Pedro fala: Cornélio, o que você quer? Eu quero que você fale o que Deus mandou falar para nós. Aí Pedro entendeu que tinha que pregar o evangelho para aquele povo. E começou Pedro a pregar o evangelho. O que me chama a atenção é que quando Pedro pregava o evangelho, aquele povo não ouvia a palavra, aquele povo comia a palavra, aquele povo se alimentava da palavra. E quando aquele povo ouvia a palavra e se alimentava da palavra, diz a Bíblia que desceu sobre eles também o Espírito Santo. E todos começaram a falar em línguas estranhas, começaram a profetizar, começaram a receber os dons do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque a promessa era para o gentil também. A promessa era para mim e para você também. Ou seja, Deus se manifestou de uma maneira tão especial na vida daquele povo, que todos foram cheios do Espírito Santo, a ponto de Pedro falou assim: esse povo recebeu o mesmo dom que nós recebemos, recebeu o mesmo Espírito que nós receberam, ou seja, a mesma unção que nós recebemos. Então esse povo não tem como eles rejeitar a água. Eu creio que naquele dia Pedro fez o apelo e todos aceitaram Jesus, e naquele mesmo dia foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados, receberam a salvação. Cornélio e toda a família e vizinhos receberam Jesus naquele dia. Aí Pedro falou assim: olha, agora eu entendi que não é hora de ficar na minha área de conforto, não é hora de ficar na beira da praia, é hora de pregar o evangelho, é hora de levantar a cabeça, colocar a roupa de guerra e ir para cima, pregar o evangelho até os confins da terra, porque a promessa não é só para nós judeus, mas a promessa é para todos aqueles que crêem. Para mim e para você é abençoar a minha vida e a tua vida. É aquilo que eu estava falando antes. A promessa da salvação é para mim e para você, para todos nós. Agora vamos deixar passar assim despercebido? Ou vamos se apossar?
A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. A fé é a última instância. Disse Jó: "Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos." Livro de Jó, capítulo 23, versículos 3 e 4. Corrente, Tribunal da Justiça de Deus. Para você que precisa de justiça na sua vida financeira, estaremos imbuídos nesta fé, com o propósito de termos a nossa causa julgada pelo Senhor, o justo juiz, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11. Você receberá um encarte, no qual escreverá de que maneira necessita que o Senhor faça justiça na sua vida, e trará todas as quartas-feiras no Encontro dos Vencedores por 7 semanas, onde estaremos clamando por uma resposta. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Lucas, capítulo 18, versículo 7. Creia, o justo juiz baterá o martelo a seu favor. Corrente, Tribunal da Justiça de Deus, na Igreja Luz do Mundo, Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão. Lavacar Vanderlei. Lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180, em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei. Aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco em Tua presença para apresentar ao Senhor a vida desses homens e mulheres, todas essas pessoas que nos acompanham, aonde quer que ela esteja, meu Pai, na sua casa, no seu trabalho, que nesse lugar aí onde ela está, o Senhor a visite com a Tua mão forte, com a Tua mão poderosa, e que o Senhor abençoe grandiosamente a vida desta pessoa. Repreende, Senhor, os males que atacam ela na saúde, no emocional, no espiritual, na sua família, na sua vida familiar. E consagra essa água, Deus, para que quando ela beber, o familiar beber, recebam forças, recebam alívio, recebam a vitória que vem do Senhor. Estou orando assim, consagrando esta água, pedindo a bênção do Senhor sobre ela, entregando a vida de cada um deles em Tuas santas e poderosas mãos. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba d'água, seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos por aqui com o programa Palavra de Fé. Deus abençoe a sua vida.